Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez, estamos aqui para o nosso devocional todas as manhãs, né? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 37, já estamos indo para o capítulo 38. E você acompanhou, quem está nos acompanhando, o livro de Êxodo todinho. E a grande vantagem aqui é que nós estamos explicando versículo por versículo, tanto a passagem bíblica, como também o contexto cultural, a origem do próprio texto hebraico, que é o que que a Bíblia foi escrita no Velho Testamento. Então, é maravilhoso você acompanhar todas as manhãs e também começar o dia com a palavra, né? Você vai para o trabalho, você vai para o seu local de atividade, ali você vai remoendo, você vai meditando naquilo que você aprendeu nesta manhã. Ajudando você também que quer fazer uma pregação, por exemplo, nós pregamos tudo sobre o tabernáculo, os utensílios, falamos de tudo e você pode se aprofundar mais e mais, ok? Vem fervente, 577. Vem fervente oração, vem o teu coração na presença. Eita, glória a Deus. Vamos lá. 37, 25 a 29. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo foram feitas suas pontas.
e cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os lados para os lugares dos varais, para levá-los com eles. E os varais de madeira, de cetim, e os cobriu de ouro. E também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Terminou? Muito bem. Aí findou o capítulo, né? Sim. Findamos o capítulo 37, hoje do 25 a 29. E esse capítulo vai ser fechado com chave de ouro, porque nós temos aqui o altar do incenso. O altar do incenso. Nós colocamos aqui os 2 altares. Quando você vai para o Velho Testamento, nós temos altares que eram feitos, nós já explicamos isso, feito de madeira, feito de pedra, revestido, no caso de madeira, revestido com ouro. A madeira era madeira de acácia. Então nós temos 2 altares especiais no povo de Deus, entre os judeus. Primeiro, o altar do sacrifício. Esse era o primeiro altar. O altar do sacrifício. Vamos ver aí a palavra do Senhor em Êxodo 27, primeiro. Êxodo 27, primeiro. Você vai analisar que nós temos o altar do sacrifício. Você pode ler também depois Deuteronômio 27, 5. Como é que diz aí? Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados a largura, 3 côvados a sua altura. Então você vê que Deus ordenou que Moisés fizesse esse altar do sacrifício, que também era feito da madeira de acácia ou cetim, que também já explicamos aqui que é a mesma coisa. Nós podemos analisar que esse era o altar do sacrifício, onde a vítima era cortada, era sacrificada e oferecida ao Pai Eterno. Esse altar do incenso, esse altar do sacrifício era o local onde a pessoa restaurava a comunhão com Deus, como também era o local do perdão. Ali naquele altar tinha os chifres, que alguém segurando em suas pontas era sinal de que estava pedindo clemência, pedindo perdão, suplicando por misericórdia. O altar do sacrifício é o lugar de morte. O altar de sacrifício é o lugar de restauração, de reaver a comunhão com Deus. Então, você tem, em primeiro lugar, esse altar. No seu aspecto simbólico, esse altar apontava para Cristo. Cristo vai ser sacrificado para nos conceder o perdão e restaurar a nossa comunhão com Deus. Então você tem, em primeiro lugar, o altar do sacrifício, certo? É preciso morrer, é preciso sacrificar, é preciso se colocar à disposição para Deus usar. Não foi à toa que o apóstolo São Paulo, quando fez uso lá de Romanos 12, primeiro, ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Por que ele usou a expressão vivo? Porque no Velho Testamento, quem ia para o altar era um animal que não tinha consciência, era um animal que estava morto. Agora, na nova dispensação, quem vai para o altar somos nós, com consciência. É por isso que quando ele fala ali do culto racional, muito importante vocês atentarem isso. Culto racional não está falando daquela lógica do culto de um doutor, de um advogado, de um engenheiro que diz assim: meu Deus, esse culto não pode ser assim, esse culto tem que ser conforme a nossa lógica. A nossa lógica, a nossa razão não transformada, ela é mundana. A razão que Paulo está falando aí já é a razão modificada, transformada, que está sujeita à palavra de Deus. Não é essa lógica que vocês pensam, ok? O culto racional, quando Paulo fala, não é esse culto com a lógica humana, gente. Porque não há lógica humana para fazer culto para Deus, ok? É por isso que para entender o culto racional, à luz de Paulo, a tua mente já tem que ser a mente de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 2,16. Bem como em Coríntios 10, 4, e parece que é 2
10:4 ou 10:5, nós temos que levar cativo todos os nossos pensamentos a Cristo Jesus. Aí é você se render por completo para ter a mente conforme o querer do Senhor. Por isso que no verso 2 ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há muita gente, sabe quando é que a teologia não presta? Olha, escute aqui. A teologia é o estudo sobre Deus. Só que tem teólogo que quer explicar Deus com a sua mente ínfima. E nós não precisamos explicar Deus com a nossa mente. A Bíblia já explica Deus. A Bíblia já fala de Deus. Nós simplesmente pela teologia procuramos ajustar aquelas verdades que a Bíblia fala para levar o povo à palavra de Deus. Simplesmente isso. Agora, a teologia prejudicial é aquela na qual o teólogo se desvencilha, se separa da graça, do poder de Deus, que não tem uma mente de Cristo. Mas fazer teologia com a mente de Cristo, aí funciona, porque ele vai ter a penetração nos mistérios de Deus, ok? Então é muito importante os irmãos atentarem para essa particularidade. O segundo altar é o altar do incenso. Esse altar, que na verdade era uma mesa aí com aproximadamente 1 metro de altura, quadrado, tendo aí 50 centímetros de cada lado, ficava próximo ao véu, próximo ao santo lugar, ok? Então, vocês podem analisar que esse altar do incenso, ele não é da mesma forma como o altar do sacrifício. Mas deixa eu dizer uma coisa, em ambos, o que vai subir para Deus é o cheiro. No altar do sacrifício, quando a vítima era imolada, que era queimada, a fumaça subia até as narinas de Deus e Deus recebia e dava o perdão. Veja que é no ato de se queimar que sobe a fumaça e o Senhor recebe aquele sacrifício. Também no altar do incenso, o que vai ser queimado? Vai ser queimado aquele aroma, aquela resina que é extraída de algumas árvores, misturadas com especiarias. Pegava-se aquela resina, às vezes quando você corta uma árvore, sai um leitezinho dela, alguma coisa que logo endurece, aquela resina. Era assim também do incenso. Tirava-se aquela resina, pegava e aí na verdade misturava com as especiarias e no altar do incenso queimava e ela subia à presença de Deus. Aqui o incenso, Haketoret. Eu coloco aqui para que vocês possam compreender. Haketoret, né? Aqui você pode observar o incenso, Haketoret. Quando eu pronuncio aqui esse Kof com esse Shevá, ele aqui, nós temos esse daguejo, por isso que ele, na verdade, não é silencioso. Ele tem o seu som, ok? Haketoret. Aqui você tem esse incenso, que no hebraico é queimar, é a fumaça subir e assim por diante, ok? Mas por que eu coloco? Porque tem uma particularidade muito importante no hebraico. É a questão das 3 consoantes que você pode encontrar a raiz. Se eu tirar aqui, ó, esse prefixo, aqui, ó. Se eu tirar aqui, ó, o sufixo, pronto, eu tenho essas 3 consoantes que na verdade elas vão me dar a ideia da raiz verbal. Pastor, como é que eu acho a raiz verbal no hebraico? Simples, é só você tirar o prefixo e o sufixo, as palavras que os pré-formantes, formantes você tira e aí você vai ter aqui, ó, Haketoret. Então, essas 3 consoantes, olha aqui a raiz, ó. Aí essa raiz ela vai te dar a ideia de queimar, ok? Então, essa raiz ela te dá a ideia de queimar, sacrificar, queimar, sacrificar. Então, essa é a ideia. Então, o incenso, vamos ver aí, até a gente já explicou 30 e 34 de Êxodo, do mesmo livro, 30 e 34 de Êxodo. 30, 34 de Êxodo, vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Tá vendo? Então, ele pegava aquela resina, misturava, essa mistura é a de Deus. Veja bem, não faça a mistura quando ela não vem de Deus.
Deus estava dando aqui a receita de como se fazer um incenso, ok? A receita de Deus. A receita, olha para cá, a receita não é do pastor, a receita não é da mulher do pastor, a receita não é de missionário, a receita não é de um profeta, a receita, me dá aqui a Bíblia, a receita é daqui. Você já tem um livro de receita divina, olha aqui, ó. O livro, não tem aquele, o livro da Dona Benta, que é de receita de fazer bolo, de fazer comida. Olha a receita para comida espiritual. Olha a receita para o perfume espiritual. Olha a receita para fazer os condimentos necessários para fazer as coisas de Deus. A receita está aqui. Nós não precisamos criar nada. A única coisa que você vai pegar é essa receita aqui e aí você vai fazer como Deus ordena. Mas eu não preciso criar mais nada, eu não preciso inventar nada. Por isso que lá em Timóteo 3, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é útil, é proveitosa para redaguir, para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Não precisa ninguém inventar nada. Não, quero fazer uma receita para Deus operar aqui. A receita está aqui, ó. Siga só isso aqui. Quando você quer fazer um bolo, rapaz, eu fico pensando que as pessoas não inventam um bolo de cabeça. Quando vai fazer um bolo, qual é a primeira coisa que eles buscam na internet? A receita. Uma receita. Quando vai seguir a prescrição médica, tem que seguir o quê? A receita médica. E você não quer a receita da Bíblia, eu não sei por quê. Às vezes tem irmão que diz: o pastor Zé fala isso, se tu seguir essa receita, aí pronto. Agora, não, o Lutero dizia que o crente deveria fazer como ele faz com o médico. No médico ele é paciente e ele se sujeita a tudo que o médico diz. Por que tu não se sujeita a essa receita? Rapaz, isso aqui é muito bom, irmão. Pastor Zé, mas como é que eu faço esse tempero? Veja bem, tem bem aqui no texto bíblico, só um minuto aqui, que eu me lembrei aqui de uma passagem bíblica. Deixa eu ver se é na segunda carta. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui como é que se faz um tempero. Pastor Zé, como é que eu faço um tempero? Lê bem aí, 2 Pedro 1:5. Vamos falar sobre tempero espiritual. Tu quer fazer o tempero na vida espiritual? Vamos lá. Você pegou a panela e vamos fazer o tempero. Vai lá. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai... Peraí, primeiro tem que botar o quê? Diligência. Vamos lá. Pegou a panela da fé, botou em primeiro lugar o quê? Diligência. Diligência. Depois... acrescentai a vossa fé... Tá fazendo o tempero. A Bota... virtude. Peraí. Acrescenta o quê? A virtude. Acrescenta a fé, não? Primeiro, a diligência. É assim, acrescenta a vossa fé a Não, do virtude. início. Não, do início, vai. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência... Pondo a diligência. acrescentai a vossa fé a virtude. Você já tem fé e acrescenta a fé o quê? Virtude. A virtude. E o que E a mais? virtude, a ciência. Aí agora você vai colocar a ciência. E a ciência, a temperança. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. E a fraternidade, o amor. Ainda tem mais tempero aí? Pronto. Bota isso aí. Tem irmão que só quer pegar a ciência. Aí como ele não bota piedade, a ciência não presta. Ele só quer se amostrar com conhecimento, com intelectualidade. Faz a mistura, rapaz. Agora a mistura é como a Bíblia está dizendo. Eu estou mostrando aqui como fazer o tempero. Pega aí, minha irmã. Toda manhã, pega essa receitazinha. Rapaz, como é que eu faço a receita da fé? Olha aí. Receita da fé. Receita do livro divino sobre como ter uma vida santificada, abençoada. Aí tu pega os temperos em tudinho, já está bem os temperos. 2 Pedro 1:5, né? É só um versículo ou 5, dois? 6 e 7. Olha aí, 2 Pedro, capítulo 1, 5, 6 e 7. Aí tu tem como fazer um tempero, como fazer a mistura, viu? Como fazer a mistura. Assim como tu não faz a mistura sem uma receita, a receita está aqui. Pastor, como é que eu faço para ter uma fé bonita? Está bem aí, tudinho. Olha os ingredientes aí. Pronto. Ingrediente para crente ter a vida saudável. Aí tu pega aí a receita, a mistura. Ok? E aí, por fim, nós temos aqui, isso é muito importante, gente. Nós falamos dos dois altares, o altar do incenso, o altar do sacrifício.
E agora nós temos o simbolismo. O que é o simbolismo? Quando a pessoa estava sacrificando, o altar da comunhão não era para sacrificar. O altar do incenso era para a oração. Vamos ver aí agora, rapidinho, Salmo 141, verso 2. Salmo 141, 2, depois a gente vai lá para Apocalipse 8. Qual é o simbolismo? O altar do incenso, gente, era o local onde o homem, onde o servo de Deus, o sacerdote, ele apresentava, ele queimava essas especiarias, esse aroma agradável. Então ele representa a oração do crente. Eita, glória a Deus. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Suba a minha oração perante a tua face como o quê? Incenso. Como incenso. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. E seja o levantar das minhas mãos como sacrifício. Veja bem, por que aqui o crente, lá eles tinham dois momentos do altar, pela manhã e pela tarde. Aqui a oração, ela seguia essa particularidade, manhã, a meio-dia e à tardinha. Salmo 55, 17. Vamos ver Apocalipse 8, 3. Salmo 55, verso 17. Aqui o simbolismo é o incenso, fala das orações dos crentes, mas também o sacrifício. Não, Isaías. Aliás, Apocalipse 8, 3. Salmo 55, 17 diz: pela manhã, ao meio-dia, à tardinha, eu orarei a ti. Então, por que vem essa prática? É claro que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Você pode orar em espírito, pode orar em qualquer lugar, mas você tem que ter o hábito. Oração em espírito em qualquer lugar só presta quando o crente tem momentos a sós com Deus. Ora, se Jesus tinha os momentos a sós com Deus, por que nós não podemos ter? Eu li um autor que diz: só pode orar em público rapidamente quem já vive de joelho no chão em secreto com o Pai. Tem pessoas que querem orar rápido lá fora. Por exemplo, na hora do almoço, você não vai gastar meia hora de oração. Mano, no culto doméstico não precisa ser 1 hora. Agora, você tem que ter os seus momentos a sós para tirar 1 hora, 2 horas de oração. Aí você, quando for orar pelo alimento, é uma oração curta. Quando está numa visita no hospital, é uma oração curta, porque você já tira horas e horas de joelho. Deu para entender agora o mistério? É assim, como é que diz? 16. 8, Apocalipse capítulo 8, verso 3, até o verso 5. 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve vozes de trovões. Você sabia que vários elementos da grande tribulação, por exemplo, hoje você ora, aí você pensa que a sua oração não está respondida. Não existe uma oração que não seja respondida quando ela está segundo a vontade de Deus. E você sabia que essas orações na grande tribulação, elas serão todas respondidas porque elas estão no cálice de Deus, na taça de Deus. Está aí a passagem bíblica, ok? Eita! O nosso corpo é holocausto vivo, devemos colocar no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. E quando o dia amanhecer, remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bota a lenha, mas deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente, e lenha seca queima muito mais. E nos
enchendo de poder do céu, eita, para vencer a Satanás, aleluia. E quando o dia amanhecer, remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas, aleluia, e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Olha isso, ó. A lenha representa a oração do crente, e lenha seca queima muito mais, e nos enche de poder do céu para vencer a Satanás. Olha aí, meus irmãos. Enquanto o dia amanhecer, remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Deus, Pai querido, Pai santo, nos dá poder, nos dá autoridade para estar em comunhão contigo, para vencer a Satanás, para vencer o medo, para vencer os temores. É claro que a vitória na cruz já nos deu todo o poder e toda a autoridade contra o inferno, contra o diabo. Mas nós somos falhos, somos fracos, somos pequenos, somos ainda de barro, Senhor. E assim nos ajuda. Ao teu filho, à tua filha que está orando, a tua palavra diz que o teu ouvido não está surdo para que não possa nos ouvir. Pai, que possamos estar em oração. A oração não só para pedir coisas, a oração não só para apresentar a nossa ansiedade, que é bíblico levar tudo a ti, mas uma oração que também traga deleite na tua presença, alegria e gozo em glorificar o teu nome. Deus eterno, ser conosco em nome de Jesus. Amém. O irmão Daniel Pereira pede oração porque completou ano. Provérbios 10, 27. No temor do Senhor ele aumenta os teus dias, porém a vida dos ímpios, elas são abreviadas. Senhor, abençoa teu filho, que completa mais um ano de vida, que haja prosperidade e que ele tenha os sonhos e desejos realizados segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns pra você, muitas felicidades. Bom dia a todos, Deus abençoe.